E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje iniciando, né? Estamos começando aí a nossa terceira aula, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre fake news e desinformação, gente. É um tema muito importante, né? Então já inicio aqui com vocês, me apresentando. Quem nos fala aqui é o professor Jefferson. E já quero fazer uma pergunta. Você já compartilhou alguma informação achando que era verdade, depois descobriu que não era? Hum? Pense aí, gente. Será? Se isso já aconteceu com você, fique tranquilo, gente. Você não está sozinho. Hoje a gente vive, hoje a gente vive, gente, na verdade, num mundo onde as informações chegam muito rápido. A gente é bombardeado de informação, nem sempre chega para nós aquela informação correta, né? E aqui está um ponto mais importante da aula. Prestem atenção. Informação errada, gente, não é só um erro. Ele pode causar consequências reais na vida das pessoas. Por quê? Ele pode afetar coisas como decisões de saúde, pode influenciar eleições, pode destruir, gente, grandes reputações e, em casos extremos ali, pode até mesmo, né, colocar vidas em risco. Agora, pense aqui com o professor, tá? Quantas vezes você, né, recebeu uma mensagem no WhatsApp com aquele título bem chamativo, assim, algo do tipo urgente, compartilhe antes que apague, né? A gente já dá aquela atenção, tudo em maiúsculo escrito ali, né? O caixa alta ativado. Esse tipo de mensagem, gente, já foi desenhada para uma coisa: fazer você reagir, ter algum tipo de reação imediata sem nenhum tipo de pensamento, sem parar para pensar. E isso é extremamente perigoso. E é exatamente isso que a gente vai aprender a combater na aula de hoje. Então, nessa aula, você vai entender, gente, alguns pontos, né, muito importantes, que é o que realmente são fake news e não só notícias falsas, tá? Por que elas se espalham tão rápido, né? Por que essas notícias conseguem se espalhar e chegar nas pessoas tão rápido, né, professor? Como identificar conteúdos falsos na prática? E principalmente, gente, principalmente, como se tornar alguém que protege e não prejudica o fluxo de informação. E por que eu vou te dizer uma coisa aqui, gente, que é muito importante, tá? Hoje, todo mundo é um canal de comunicação. Você não precisa ser jornalista para impactar milhares de pessoas, basta apenas um clique, um compartilhamento e uma decisão impulsiva, certo? E aí eu venho com uma pergunta aqui para vocês. Você quer ser alguém que espalha confusão ou alguém que gera, na verdade, clareza ao mundo? Gente, pensem aí, né? Porque essa aula não é só sobre, na verdade, gente, fake news que vocês estão vendo aqui no título. Nessa aula, eu quero trazer para vocês alguns pontos como responsabilidade, consequência. Então, é sobre responsabilidade, é sobre consequência, é sobre maturidade social digital, gente. E mais do que isso, é sobre aprender, gente, que a gente deve parar, pensar antes mesmo de tomar que tipo de ação, antes da gente reagir, não é mesmo? Então, presta muito bem atenção nisso. Se você aplicar o que vamos ver aqui na aula de hoje, você não só evita cair em fake news, mas você se torna alguém que ajuda outras pessoas, né, a não caírem também. E é isso hoje a habilidade que vai ser extremamente valiosa para nós, tanto na vida pessoal quanto no mercado de trabalho. Certo, gente? Então,
Bora aqui para o nosso próximo slide. Aqui é algo que eu gosto sempre de alinhar com vocês, né? Algo muito importante, que nada mais é o que realmente a gente vai ganhar na aula de hoje, professor. Estou no ponto A, como eu sempre digo, né? E qual será o nosso ponto B de hoje, gente? O que a gente vai ganhar com a aula? Porque, gente, aprender por aprender não transforma, guardem isso, mas aprender com aplicações práticas transforma totalmente. Então a gente vai traduzir esses objetivos aqui para a nossa vida real. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que nós vamos aprender a diferenciar desinformação. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam muito bem. Quem nos fala, você já conhece o professor Jefferson por aqui. E hoje nós estamos aí, né, de volta. Estamos na nossa segunda aula aí, né, do cyberativismo. Então, sejam todos bem-vindos de volta, né? Outra vez, como diria minha mãe, e menos reativo. Antes de apertar o play aí, eu quero que vocês, né, façam um exercício muito rápido aí. Então, pega o celular de vocês, se estiver perto, ou imagina mentalmente. Abra o Instagram, o TikTok, o Twitter, ou qualquer rede social que você use. Olhe o seu feed, né, e faça uma pergunta. Por que você está vendo esse vídeo? Por que eu estou vendo esse vídeo? Por que essa foto acabou de aparecer para mim? Por que aquele anúncio em específico, né, acabou de aparecer? E a resposta não é por acaso, gente. A resposta é algoritmos, né? E também, claro, influenciadores. Então, e também um monte de interesses seus, né, das redes sociais, de anunciantes, de governos, de movimentos sociais. Então, vivemos numa era em que as redes sociais não são mais apenas um passatempo. Elas se tornaram a principal área de debate ali no que se refere a tudo que for público, né? E lá que se formam opiniões, que se lançam campanhas, que se elegem políticos e que se boicotam também empresas que se iniciam grandes revoluções. Mas também é lá que se espalham mentiras, que se criam bolhas de ódio, que manipulam a vontade ali popular. Né? E nessa aula, na aula de hoje, a gente vai estar nesse universo fascinante e perigoso. Então vamos entender como as redes sociais funcionam e como, né, espaço de debate para o bem ou para o mal, o que são esses algoritmos de recomendações e como eles decidem o que você vê sem que você peça para eles. Então, quem são os influenciadores digitais de nano a macro e como eles exercem todo esse poder, né? A relação entre influenciadores e cyberativismo, quando no mundo profissional serve uma causa e quando vende a causa por fama, né, gente? E por fim, como você pode desenvolver pensamentos críticos para navegar nesse mar de informações sem que a gente se afogue, né, gente? Nessa cultura de informações que a gente é bombardeado todos os dias. E olha, não é exagero dizer que entender os algoritmos e influenciadores é hoje tão importante quanto aprender a ler. Porque se você não sabe como o jogo funciona, você não joga. Você é jogado apenas, né? Então, pensa aqui como professor, gente. As redes sociais são como um rio muito forte. Você pode boiar passivamente, indo para onde a correnteza te leva, ou pode aprender a nadar, remar e até mudar a direção do fluxo. O conhecimento que você vai ter aqui na nossa aula hoje não é algo tão simples, tão prepare-se porque a mente de vocês tem que estar aberta, desliga as notificações, né? E
porque você vai aprender aqui, vai mudar a forma como você olha para o seu próprio feed, gente. Bora lá. Vocês vão ver até o final da Fake aula. news são conteúdos Então bora falsos, lá. conteúdos Só que antes, vamos são combinar criados os e 4 compartilhados destinos ali da nossa realmente viagem de hoje, da nossa aula. São 4 habilidades que você vai sair daqui dominando, né? E o primeiro objetivo, Agora, você gente, vai compreender o papel das redes sociais como ali um espaço de debate público. Não é mais opcional para qualquer um fazer ou não. O debate público, social, cultural, tudo acontece hoje nas redes sociais. Né? Você vai entender as características desse novo espaço. A velocidade, a viralização, a desintermediação, que é aquilo que ninguém filtra que você vê, e você vai ver os dois lados. O positivo, que são as vozes antes não eram silenciadas, e o negativo, a desinformação e aquele discurso de ódio também. Fotos reais, mais usadas. O segundo objetivo, pessoal, a gente vai identificar como os algoritmos moldam sempre o nosso consumo de informação, né? E vou trazer uma dica, um spoiler. Você não decide sozinho o que você vê, gente. O algoritmo com verdade. E ele tem o objetivo de manter você na plataforma o máximo possível. E isso gera engajamento. Então, vamos desvendar aqui o que são bolhas algorítmicas, certo, gente? Câmaras de polarização e, mais importante, como a gente pode que compartilha fake news está fazendo isso. Trouxe aqui para vocês também, né, o terceiro objetivo. Nesse terceiro objetivo, nós vamos, na verdade, focar e analisar o fenômeno dos influenciadores digitais, gente. Isso mesmo. Vocês sabem que não só os famosos milhões de seguidores, mas os micros e nanos influenciadores, né, que é aquela pessoa que tem 4.000, 5.000 seguidores, mas uma comunidade muito engajada aí. Então, quer dizer, que é desinformação, que é quando alguém sabe o que é falso, o que ele direciona. Isso é muito forte para ele. Então, vamos ver como esses influenciadores influenciam opiniões, comportamentos, decisões de compra, gente. E também como podem influenciar aí causas sociais. Claro, gente, os riscos também, né? Então, ativismo de fachada, despreparo, comercialização da causa. Agora, isso são coisas que evitam, você né? Compartilhou já algo aí também. Na sua vida, com uma boa intenção. Quarto e último aqui, depois de algum tempo, a gente vai desenvolver, gente, um pensamento crítico para que a gente consiga navegar aí nas redes sociais de forma mais consciente, né? Então não é sobre, na verdade, usar as redes, é sobre usar com inteligência. Então, questionar aquela fonte, verificar realmente os fatos, diversificar o que você hoje consome, desconfiar, gente, de apelos emocionais extremos. Tomem cuidado, a gente vai se tornar um usuário mais ativo, não apenas uma vítima passiva ali dos algoritmos. E agora, uma pergunta aí para você guardar na cabeça. Enquanto vamos aí destrinchar a aula de hoje, gente. Na sua experiência, você já se sentiu que estava preso numa bolha, vendo sempre o mesmo tipo de conteúdo, as mesmas opiniões, as mesmas pessoas, né? Ou já foi surpreendido por um conteúdo que não fazia sentido aparecer ali no seu feed. Então, gente, pois é, essas sensações aí tem nome, tem causa e também, claro, vou trazer a solução. Então, vamos descobrir agora aqui no nosso próximo slide, entender as redes sociais como a nova arena pública, onde tudo acontece para o bem e também para onde nós vamos falar certo? sobre Mas fiquem tranquilos, vou detalhar o máximo possível sobre as propagações da vai dar tudo certo. Agora que a gente entendeu então, ó, o que são essas fake vamos news aqui para aí, o próximo né, slide, gente. Vamos fazer aí uma sociais, pergunta né, ainda como mais espaço de importante. debate. Esse aqui vai ser Vamos o lá pra tema desse pergunta, slide aqui.
Porque né? elas espalham Nós vamos começar com uma ideia, gente, central, que é as redes sociais se tornaram a nova arena pública. Então, antigamente, o debate público acontecia na praça, né? No correto ali, nos jornais, né? Nos corredores, nos jornais, na televisão. Então, havia filtros, né? Que eram os editores, os jornalistas, né? Tínhamos ali os debatedores profissionais. Hoje, gente, o debate acontece no seu próprio feed, né? E os filtros, bem, quase não redes sociais como então pode se falar e postar quase qualquer coisa ali na internet, tá? E vamos entender as características, gente, dessa nova arena, tá bom? Velocidade. Uma notícia, gente, verdadeira ou falsa, pode dar a volta ao mundo em minutos. Agora, o que aconteceu há 5 minutos já está no seu celular. Isso é incrível para denúncias urgentes, mas também um pesadelo para verificação, raiva, medo ou indignação. Viralização, gente. Um conteúdo pode ser hoje compartilhado milhares, milhões de vezes, né? Um vídeo de um abuso, e é por isso que muitas viraliza, uma hashtag explode, né? Uma teoria da conspiração também. Então, desintermediação, gente. Antes, né? Para você publicar ali algo, precisava de um jornal, uma estrutura ali por trás, né? Uma editora, uma emissora de TV. E hoje, gente, você publica direto. A gente acredita, né? Ninguém filtra, ninguém edita, ninguém verifica. Isso é liberdade. E é também um campo bem minado, né, gente? Conteúdo que força essa opinião parecer fragmentação, mesmo que não seja. A audiência não é mais outro viés importante, tá? É o da verdade monolítica, né? As redes se dividem em nichos, tribos, bolhas, cada um vê um mundo diferente. O que é tendência para você pode ser uma informação para outro. Agora vamos aos lados positivos e negativos. Porque, gente, nessa arena aqui de rede pública tem os dois. Só vê conteúdos o lado positivo, né? Vozes antes e o resultado silenciadas, né? A minoria, a periferia, você começa a tradicionais dentro daquela bolha espaço na grande mídia, agora podem falar diretamente. Então, uma ativista indígena no Acre pode ter mais alcance que uma revista nacional. Mentira muito rápido. Mobilização social, gente. Por quê? Protestos são organizados em horas. Campanhas de vacinações alcançam milhões. Arrecadações para vítimas, né, de desastres que acontecem. A gente viu aí no passado, infelizmente. Mas teve uma mobilização muito grande, uma arrecadação também. Denúncias de abuso de poder, violação de direitos humanos, corrupção, né? Tudo pode ser filmado, postado e compartilhado. E muitas vezes a justiça só age porque criarem essas mentiras, gente, essas fake news, lado negativo, mas desinformação, gente. Esse eu acredito que é algo muito perigoso. Pode gerar mentiras, viajam muito dinheiro, rápido, verdade. Pode influenciar e são mais difíceis de corrigir. Então, uma notícia falsa compartilhada por um parente no WhatsApp pode causar danos reais, como boicotes injustos, né? E agora, pânico ou até morte pode acontecer. Lembra da fake news sobre as vacinas, gente? Você ainda acha que compartilhar qualquer coisa sem pensar? Polarização, gente. As redes tendem a mostrar conteúdos extremos porque gera engajamento. Então, o moderado não viraliza, o radical viraliza. E o resultado disso, as pessoas se radicalizam, perdem a capacidade de dialogar e enxergam o outro ali como um inimigo. E agora que a gente entendeu tudo isso, e se conecta ao próximo tema, que é discurso de ódio. Minorias sofrem ataques
coordenados, racismo, homofobia, misoginia, xenofobia, tudo isso encontra espaço nas redes. As plataformas tentam moderar, mas é como tentar esvaziar o oceano. Agora eu quero que você então, ataques coordenados, gente. Exército de bots, não de só robôs, informações de trolls erradas, podem ser contratados para destruir a reputação de alguém, espalhar mentiras, ou influenciar até mesmo eleições. Algo real, bom, gente, então, real vamos mesmo, refletir aqui. Tá? Pense nas redes sociais, pessoal, como uma praça pública durante a pandemia, sem muros, sem porteiros, sem policiamento ali. Qualquer um pode subir em uma caixa de sabão e gritar o que quiser. Isso é muito bom, né? E por que isso é maravilhoso para quem sempre foi silenciado, mas também significa que o louco, o mentiroso, o manipulador tem o mesmo megafone que você. Um exemplo concreto aqui, gente, queda na positivo, vacinal, graças a Deus, tá? Em 2020, vídeos de abuso policiais em comunidades pobres viralizaram. Impacto direto na vida das pessoas. Gente, pública forçou o quê? Investigações, afastamento de policiais. Sem as redes, esses casos ficariam simplesmente impunes. Uma informação compartilhada. Agora, um exemplo concreto negativo. Durante a pandemia, uma fake news dizendo que também colocar eu sempre não consegui hidroxicloroquina, o segundo ponto, curava a democracia, COVID, né? Matou milhões de pessoas que deixaram muito as eleições. Tratamento então podem correto. distorcer fake a news percepção viralizou das mais pessoas. Rápido que os dedos Pode fazer com que as pessoas fiquem desacreditadas. Uma pergunta para vocês retórica, gente. Você já compartilhou algo com raiva, medo, indignação, né? E depois descobriu que era algo mentiroso? Ou já quase, né? Porque quase todo mundo, gente, já. Terceiro ponto, a questão não é nunca errar, é aprender a errar menos. E no próximo slide a gente vai falar sobre o coração da criar divisões, gente. Transforma em opiniões, na verdade, em brigas. Você vai ver aí na sua uma discussão pesada nas redes sociais, né? E muitas delas começam com informação sem sentido, distorcida. E o resultado disso, mais hostilidade, menos diálogo, mais afastamento entre as pessoas, tá certo? O quarto ponto, credibilidade da imprensa, gente. Quando tudo parece falso, né? Nada parece confiável e isso gera um efeito muito perigoso. As pessoas passam a desconfiar de tudo, né? Inclusive de fontes confiáveis. E por fim, talvez o mais grave, né, de todos aqui que a gente falou, a violência, gente. Existem casos reais, né, de pessoas que sofreram ataques ou até linchamentos por causa de fake news. É isso mesmo, gente. Pessoas já sofreram ataques e linchamentos. Bom, agora, gente, vamos falar dos curadores invisíveis. Agora vamos falar do curador invisível, daquilo que decide sem você pedir para ele, tá? O que parece, né, ou na verdade, parece ter sentido, as coisas, aquilo que professor, eu abro o Instagram, só aparece coisas para mim, né, parece que foi feito para mim. E realmente é direcionado para você, porque é o seu perfil dizendo isso, né, da boca para fora. Na verdade, e, né, gente, um ser humano. Na sua timeline aparecem coisas que só faz sentido para você. Bom, o nome disso, gente, é algoritmo de recomendação. E a gente vai entender como que ele funciona, gente. O objetivo do algoritmo é o quê? Maximizar o engajamento. Né? Ou seja, fazer você passar o máximo de tempo possível na plataforma. Clicando, curtindo, comentando, compartilhando. E por quê, gente? Porque mais tempo de tela significa mais anúncios vistos, mais dinheiro para a rede social. O algoritmo não é seu amigo, ele não quer o seu bem, ele quer o seu tempo e a sua atenção somente. E como que funciona, professor, isso na prática, certo? Vamos lá. Então,
primeiro passo, o algoritmo analisa o seu comportamento, que é se ali for para ele, muito chamativo, e o que você clica. um apelo, Quanto tempo você para no vídeo, o que você está curtindo, o que você está comentando, certo? O que aquela pessoa compartilha, o que você silencia, né? E tudo vira informação. E com base nessas informações, ele te mostra mais do que você gosta, ou mais do que ele acha que você vai gostar, vai ampliar ainda seus gostos. Ou e o que mais gera engajamento. Porque hoje, gente, qualquer pessoa pode criar que causa emoções fortes, né? Raiva, medo, indignação, surpresa, alegria extrema. Então, o conteúdo equilibrado, moderado, né, com nuances, esses não viralizam. O algoritmo prefere sempre o extremo. Vocês podem perceber isso, né? E as consequências, gente, são muitas, né? Mas vou trazer aqui para vocês combina totalmente algumas. Primeiro, existe bolhas algorítmicas, né? Ou é algo câmaras de eco. O que é isso? Você entra numa bolha, né? Só vê conteúdo que confirma que você já pensa. Se você é de esquerda, só vê esquerda, se você é de direita, só vê direita. Se gosta de teorias da conspiração, o algoritmo vai te mostrar cada vez mais teorias da conspiração. E o problema disso, você começa, na verdade, a achar que todo mundo pensa igual a você, e aquelas pessoas que não pensam igual a você não aparecem. Quando aparece, você acha estranho, errado, acha aquela pessoa ameaçadora, né? Envolve tudo isso. Use busca reversa. O segundo é a polarização, gente. O algoritmo, né, não gosta ali do meio termo. Ele gosta de extremos. Então, quem tem opinião moderada, sou a favor, por exemplo, do direito ao aborto em alguns casos, mas contra outros. Não viraliza. Quem grita aborto é assassinato ou aborto é direito fundamental, esses sim, com certeza, vão ganhar palco. E o resultado, o debate público se radicaliza, né, gente? As pessoas perdem a capacidade de dialogar e o outro vira o seu inimigo direto. Certo? Três, falta de transparência, gente. Você não sabe por que está vendo aquele vídeo, né? Não sabe como o algoritmo decidiu aquilo. Não sabe quais os dados que ele pegou e usou para estar te mostrando. É uma caixa preta, na verdade. E isso é um problema muito grave para a democracia. Porque se você não sabe o que está sendo influenciado, né, fica difícil você se defender. Certo? E, gente, o algoritmo é como um garçom que só te serve o que você já comeu hoje. Então, você pede uma coisa nova, ele ignora, né? Você quer experimentar, ele te empurra o prato de sempre ali e ainda coloca açúcar em tudo. Porque o açúcar, gente, vicia e aos poucos você só come doce. Perde o paladar. Bom, ali um exemplo das comidas como o salgado, o amargo, o azedo. Então, a sua alimentação com todo esse exemplo, né? Prático aqui para vocês de bolha, não muda em nada. João é conservador. Clicou em alguns vídeos sobre armas. Primeiro, o algoritmo entendeu que o João gosta de armas. Nada sem verificar. E começa a mostrar vídeos cada vez mais extremos. 2. Defesa do porte irrestrito de armas, treinamento paramilitar, teorias de fio de desarmamento, coisa da conspiração global. Então, o João não pediu por isso. O algoritmo decidiu levar a ele informações. A Maria é progressista e põe um conteúdo sobre mudança climática. O algoritmo morte cada vez mais apocalíptico. Então, as plataformas teorias de que o capitalismo vai destruir o planeta em 10 anos. Maria fica ansiosa, deprimida, e o algoritmo não liga. O que importa, se alguém próximo compartilha alguma falso, gente, a tela ali. E o que fazer, gente, para a gente escapar dessa conversa? Siga pessoas com opiniões diferentes das suas, de forma respeitosa. Clique
gera deliberadamente conteúdos que não são Agora do seu vamos nicho. para o coletivo. Use a busca, vá atrás de No assuntos, não coletivo, espere o nós temos algoritmo também te bastante levar. coisa. Limpe seu histórico e cursos, né, de vez em quando. A primeira, Use plataformas, gente, com algoritmo mais transparente, exija descentralizadas, como plataformas. o Mastodon, Incentive ou, por o exemplo, letramento né, esse aí, midiático. o Mastodon, Ou muito bom. seja, gente, E uma ensinar as pergunta, pessoas você já a percebeu consumir que seu feed está informações sempre com repetindo os consciência, mesmos assuntos? certo? Já tentou E isso faz ensinar o sentido. algoritmo a te mostrar É coisas isso que eu novas? quero que vocês façam Gente, depois da nossa aula. bem como E nos ensinar próximos as lives a gente pessoas vai a falar de consumir quem informação, aproveita essas com características das consciência, redes faz e muito dos sentido. algoritmos Agora, para exercer uma pergunta que eu influência, levo para né? vocês São muito importante os aqui. influenciadores digitais aí que a gente Você quer já ser conhece, só mais certo? um consumidor de conteúdo ou alguém que influencia? Bom, agora vamos falar então, gente, na vida das das pessoas. estrelas desse universo, os O que influenciadores, você né? quer, Você Porque sabe hoje, o gente, que é um cada influenciador pessoa digital, tem um ponto gente? de É impacto aquela pessoa e que, por pequenas meio de atitudes criação geram de conteúdos nas grandes redes e sociais, valiosas conquistou mudanças uma aí na audiência nossa vida, engajada certo? e, por causas E ali, agora, né, daquilo que ele está chegamos, fazendo, ao final trouxe a da nossa atenção aula de aqui, boa parte na nossa da população, né? E por causa disso, tem terceira o poder de aula, influenciar E opiniões, comportamentos chegamos e onde até eu mesmo quero que algo você muito leve valioso algo hoje muito na claro internet, aí. que é decisões de Isso compra e aqui, até gente, não é só sobre posicionamento fake news, político tá? e Na social, verdade, né? o que eu estou E isso é trazendo muito hoje aqui é perigoso sobre também. responsabilidade. Não é só, gente, né? sobre Então, números hoje de você seguidores, aprendeu é que sobre fake confiança. news As pessoas não são seguem só isso, influenciadores porque tá? se São identificam, conteúdos porque que podem causar confiam naquela danos pessoa, reais porque realmente acham ali que nas ela é pessoas. gente E como a você gente, entendeu né? que E tem algoritmos os tipos de até o nosso influenciadores próprio por cérebro tamanho de audiência, podem nano-influenciadores, um exemplo, até 10 propagação mil dessas seguidores. informações. São Você pessoas viu que os comuns, com impactos, comunidades são muito fiéis. sérios, são Um amigo muito que em entende diversas de jogos, áreas, uma saúde, vizinha que na faz sociedade, receitas, né? na O forma poder como nos deles está na relacionamos com as outras proximidade, pessoas. gente. E Microinfluenciadores principalmente, de você 10 aprendeu mil a que 100 mil seguidores existe um já método têm um para reconhecimento, identificar. mas E a ainda ferramenta parecem para agir acessíveis, também. né, gente? Então, E agora, são vem muito a usados parte aí por mais marcas para importante. nichos O que específicos ali. nós vamos Tem os fazer médios com de tudo 100 mil isso a que nós 500 vimos aqui mil na nossa aula, seguidores, gente? são Porque a profissionais do diferença entre conteúdo mesmo, saber já e vivem disso, transformar tem está o equipe, quê? editores, Na sua agenda, ação, e os macro certo? influenciadores Então, de eu 500 a 1 quero milhão de deixar aqui seguidores, uma que daí já são reflexão para grandes todos celebridades da vocês. internet. Que hábito, Aparecem muitas das vezes prestem em atenção, televisão, gente, são que hábito convidados você para vai mudar a eventos, né? partir E de hoje? tem as Não. celebridades Que que é hábito mais de 1 para milhão. não Que artistas, contribuir atletas, com a desinformação. apresentadores que migram para as redes ou nascem ali delas diretamente, tá? E o Talvez que seja elas fazem, gente? compartilhar Conteúdo links patrocinado. ou Então, verificar empresas antes pagam de para que os tomar influenciadores qualquer tipo de ação, falem de um ou até produto, mesmo falem de um orientar serviço outras ou pessoas, de uma né, causa. de É maneira publicidade, correta mas e disfarçada de consciente. Não é recomendação pessoal. Então, Por quê, o gente? ativismo, A exemplo, verdade que muitos não se influenciadores sustenta sozinha, usam, né? Ela precisa Ali, de o pessoas seu palco, a sua comprometidas força para com ela. E defender agora causas você e direitos, uma como da dessas LGBTQI+, pessoas aí, meio tá certo? ambiente, E nos saúde vemos aí mental, na nossa política, próxima aula. educação, Não exemplo, se professores, esqueçam, gente. cientistas, Baixa o material historiadores, médicos que se Não tornam se esqueçam influenciadores dos sites, para coloquei ensinar todo todos mundo. ali para vocês Entretenimento, então tem Vou comédia, compartilhar que dancinhas, informação é desafios, sobre o o quê, grosso do como, conteúdo, né, gente? E de Não se onde esqueçam vem o de poder sempre dele, gente? fazer uma Da análise confiança dos crítica seguidores. a A quase relação entre o tudo. Uma influenciador análise e crítica fã não é você parasocial. lutar, Ou brilhar, seja, o fã esbravejar. sente que Não. conhece Você o ser, influenciador, realmente a palavra já que é diz, seu amigo, crítico. mesmo sem nenhum Fazer tipo de perguntas do contato. porquê. Essa intimidade, Será gente, que realmente é fictícia, isso? é Vendo extremamente em outros poderosa. canais e outras pessoas Quando o sérias influenciador recomenda falando algo, sobre esse o assunto, fã ou vai não. e compra. Só apenas esse Quando ele canal de defende uma pessoa posição política, o fã normal está espalhando segue ele, essa tá bom? desinformação. E vamos lá, o influenciador Tome digital, cuidado, pois gente, uma é como desinformação um líder de pode causar torcida. danos Ele não aí, joga o jogo, pode mas levar a pessoas torcida vibra a com ele. Se fazer ele aponta também para um lado, a cometerem torcida olha. Se suicídio, ele grita, a e torcida com grita isso junto. tá O estragando poder não diversas está no vidas campo aí,
apenas com compartilhar tá bom? Um exemplo para vocês aqui, uma influenciadora de beleza com 2 milhões de seguidores posta um vídeo dizendo que vai boicotar uma marca aí por causa de trabalho infantil. Então, no dia seguinte, as ações da marca caem 5%. A influenciadora não é economista, não é juíza, não é autoridade, mas sua opinião move o mercado com certeza. Vamos ver se é verdade? A responsabilidade. Então, com grande poder, vem grandes responsabilidades, né, gente? Então, influenciadores podem causar danos enormes. Um abraço. Se falarem ali do que não entendem, especialmente saúde, política. Já vimos influenciadores, gente,